Uma boa noite a todos. Que Deus e Jesus nos envolva nesse momento e que possamos falar sobre a nossa casa, dar conhecimento a alguns que não conhecem tão bem a casa assim como nós gostaríamos que todos estivessem conhecendo e sabendo de todas as atividades que nós realizamos. Então, a Casa Espírita Francisco de Assis, ela hoje está assim, a nossa casa, bonita. Esta casa ela foi fundada no dia 8 de maio de 1991. A sua primeira sede foi na Parada 49, onde nós pagávamos aluguel. Depois conseguimos esse terreno aqui, e iniciamos a construção da sede própria. Esse espaço, esse terreno foi nos dado pela prefeitura, após a nossa casa que alugávamos ter sofrido um incêndio. Então, nós sabemos que é muito importante termos um local com uma estabilidade como temos hoje, até porque o que se constrói permanece, beneficiando a comunidade, aos trabalhadores, a todos aqueles que vêm até nós. A Casa Espírita ela é considerada, vamos dizer assim, ela é vista, na legislação como uma empresa. Nós sabemos que não é uma empresa divina, mas ela tem todos os compromissos como uma empresa. Então, ela tem que estar sempre olhando as leis, dentro da legislação vigente. Então, ela tem estatuto, ela tem uma ata de fundação, ela tem eleição de 3 em 3 anos. Então, nós cumprimos com todos os requisitos que a lei exige. Mas dentro das nossas atividades básicas, nós estamos ligados a uma federativa que nos orienta em relação aos procedimentos dentro das instituições que têm esse comprometimento com a federativa, que é aquela que nos traz todas as informações para que possamos trabalhar no quadro federativo, dentro dos princípios doutrinários, e também qualquer alteração que a lei tem, ela chama os seus dirigentes para que possam estar cientes e assim cumprindo com os seus deveres. Então, dentro das nossas atividades, nós temos o estudo da doutrina espírita, o estudo do espiritismo. Agora, dia 8 de março, nós iniciamos os estudos. Aqueles que ainda estiverem com vontade de estudar, nós temos grupos novos para receber essas pessoas que ainda não estudam, e os outros estão dando continuidade ao estudo que já estava. A palestra, o atendimento fraterno, os passes, coletivo e isolado. Dentro do estudo, se faz essa divulgação do espiritismo. Também temos o trabalho de assistência e promoção social espírita, onde nós auxiliamos aqueles nossos irmãos mais necessitados em todos os sentidos, trazendo para eles o conhecimento da legislação, o que eles têm direito, além da assistência material, também se dá uma assistência espiritual. Temos a evangelização da criança, do jovem e do adulto. Dentro dessa evangelização, nós estamos estudando, cada um de nós nos evangelizando e assim modificando as nossas atitudes, conceitos antigos que nós trazemos e que para nós hoje já não está mais adequado. Então, nós vamos mudando na medida que nós vamos conhecendo as verdades espirituais, que é o que Jesus nos passou: conheceis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, essas verdades espirituais que até algum tempo, para muitos, eram até fantasiadas por nós mesmos, né, em questão de céu, de inferno, de quem faz o bem vai para o céu, quem não faz vai para o inferno. Então, com esses conhecimentos, nós vamos modificando e compreendendo que o céu e o inferno é um estado de espírito que nós vamos nos encontrar, né, sendo nesse plano que estamos encarnados ou até mesmo quando deixarmos o corpo físico, quando desencarnarmos. A parte administrativa, então, todas essas documentações, estatuto, atas, registros, né, nós temos, né, dentro vamos dizer, dessas necessidades, depois que se faz todos esses documentos, nós, para podermos trabalharmos em algumas atividades, algumas tarefas que nós oferecemos, nós precisamos estar vinculados a conselhos de direito. Então, a casa, ela está inscrita, registrada no Conselho da Assistência Social, no Conselho da Criança e do Adolescente, no Conselho do Idoso e no Conselho da Mulher. Então, a casa tem representantes nestes conselhos. Então, as reuniões são mensais e, além de mim, nós temos outras pessoas que fazem parte desses conselhos, mensalmente trazendo as informações e também fazendo essa parceria e levando as necessidades do nosso público. Para manutenção dessa nossa casa, eu digo nossa porque é nossa, então nós temos os eventos que nós realizamos, chás, jantares, brechó. Agora mesmo vamos ter a tarde do pastel, dia 24. Então, todos esses recursos são necessários, além, vamos dizer assim, da nossa oferta, e que isto é legal, vamos dizer, dos associados. Então, nós temos 2 tipos de sócios. O sócio efetivo, que é o trabalhador, que paga mensalidade, e temos o sócio contribuinte, colaborador, que qualquer um dos nossos irmãos que estão na assistência podem se tornar um sócio colaborador, para ajudar na manutenção da casa. Porque tudo que nós ofertamos, ela tem um custo. Então, muitas vezes, as pessoas nos perguntam, como é que vocês mantêm a casa, como é que é pago tudo isso? E aí nós explicamos. Por isso, foi solicitado que hoje fosse falado sobre a questão da manutenção, do funcionamento da casa, para que as pessoas pudessem saber. Porque alguns perguntam, outros não perguntam, então é bom que a gente possa estar conhecendo. Então, essa estrutura toda, ela tem um custo, e somos nós que colaboramos para que ela mantenha-se ativa. Dentro das nossas atividades ainda nós temos o setor de comunicação, que faz aquele informativo, reativou o nosso informativo em outubro do ano passado, de 2017, ele estava desativado, e todo mês vocês recebem, quando entram na casa, o informativo que tem algumas informações que são bem importantes. Temos também o nosso som, o seu Luiz, que é o nosso colaborador no som, que está sempre atento a qualquer dificuldade que nós possamos ter aqui na tribuna. Então, essas necessidades administrativas, elas são normal, para o bom funcionamento, e são compatíveis à estrutura da organização e respeitando sempre a legislação vigente. Então, vamos, assim, falar da finalidade do Centro Espírita. Por que existe o Centro Espírita? Para quê? O Centro Espírita, ele tem como objetivo
esclarecer e consolar. Quando a pessoa chega, nós acolhemos e vamos esclarecer essa pessoa, vamos consolar, né, para que ela possa novamente ter a sua harmonia, né, emocional, espiritual, porque muitas vezes quando nós chegamos no centro espírita, nós já estivemos em vários lugares procurando este amparo, procurando este auxílio, e muitas vezes, né, nós não conseguindo, nós vamos buscar a coisa mais importante na nossa vida, que é o cuidado com a nossa espiritualidade. Muitas vezes nós deixamos de lado a religiosidade, a espiritualidade. Aqui eu não estou falando em religião, estou falando em evangelização, em conhecimento de leis divinas e prática de evangelho, né? Não importa aonde nós vamos, nós estamos dentro do centro espírita, então se nós estamos aqui, nós vamos falar de espiritismo, mas muitos dos nossos irmãos buscam este consolo e esse amparo em outro lugar, porque toda entidade religiosa, ela tem essa oportunidade e o objetivo dela é fazer essa religação com Deus, né? Religare, que quer dizer religião. Então, esta é a finalidade da religião. Então, a recepção, ela acolhe a pessoa que chega, né, fraternalmente. A recepção, ela deve estar sempre receptiva, acolhedora, fraterna, para receber aquele que chega na casa espírita. E chega pessoas com várias dificuldades, né? Então, conforme orienta o nosso Evangelho, né, os ensinamentos do Cristo, sempre nós vamos receber e orientar esta pessoa à luz da doutrina espírita, que é essa doutrina consoladora que nos ajuda tanto. O atendimento fraterno, ele é um atendimento individual, né, onde nós temos uma assistência espiritual. E essa tarefa de receber fraternalmente, ela continua dentro deste atendimento fraterno. Então, no atendimento fraterno, a pessoa que chega, ela tem a oportunidade de expor livremente as suas dificuldades num ambiente privado, e que o que se conversa dentro do atendimento fraterno fica ali. Então, a pessoa vai se sentindo à vontade para fazer as suas colocações daquilo que ela veio, né, buscar a orientação e o auxílio. Então, posteriormente a essa entrevista, a pessoa é encaminhada aos atendimentos que a casa oferece, né? Sempre, né, se sugere, né, muitas pessoas seguem o tratamento, outras às vezes não, né? A pessoa é livre para realizar ou não aquilo que foi, né, sugerido na orientação espiritual. Então, o atendimento fraterno, ele é a porta de entrada para tudo que tem dentro da casa espírita. Se convida as pessoas para o estudo sistematizado. Muitas vezes a pessoa vem porque quer conhecer a casa, ela quer conhecer a doutrina, né? Então, ela vai ser convidada para o estudo sistematizado, né? Se ela está com alguma dificuldade emocional, espiritual, ela vai ser convidada para fazer um tratamento espiritual. Aí consiste nas palestras, né, a desobsessão, o passe isolado, o tratamento perispiritual. Todo esse tratamento, né, ele vai ajudar esta pessoa a se reerguer, né? Então, eles são alavancas que auxiliam aquele que chega, né? Depois de um certo tempo, essas pessoas são
muitas vezes encaminhadas para outros grupos, né? Grupo de pais, grupo da família, né? Se tem filhos, se recomenda que traga para a evangelização, porque nós devemos evangelizar os nossos filhos desde pequenos. Como nós damos remédios, levamos para fazer vacinas e fizemos tudo o que é necessário para que ele esteja fisicamente, organicamente bem, nós também devemos cuidar do lado espiritual. Enquanto ele está dependente de nós, está sob os nossos cuidados, é nosso dever. Como diz a nossa faixa ali, quando nós voltarmos ao mundo espiritual, vai ser perguntado a nós o que nós fizemos dos filhos que foram confiados a nós, porque os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Se nós pensarmos, todos nós somos pais adotivos. Recomenda-se também o Evangelho no lar. Temos a orientação do Evangelho na casa, sempre antes das palestras. Acontece a orientação do Evangelho no lar, na terça e na sexta. Também temos o Evangelho no lar, realizado pelos caravaneiros, que agendam, né, conosco esta ida no seu lar, quando há alguém enfermo que não pode sair, né, quando muitas vezes o ambiente está muito conturbado e a família quer realizar o seu Evangelho, mas ele não sabe como iniciar, ele não tem força para iniciar, então ele nos convida, né, e nós vamos até o seu lar, né, marcamos dia, horário, e uma equipe, né, vai fazer o Evangelho no lar. Então, é bem importante que a gente saiba, né, de tudo aquilo que a Casa Espírita oferece para nós, e que muitas vezes nós não temos esse conhecimento, né, até porque recebemos lá a orientação, e para nós que conhecemos, é muito prático, é básico, como a gente diz, mas para quem vem, quem é leigo, ele leva muito tempo, às vezes, para entender passo a passo daquilo que é ofertado. Nós temos o tratamento perispiritual. Muitas vezes a pessoa recebe a orientação e, dependendo de quem orienta, às vezes ela não entendeu bem e ela inicia, faz um passe, 2 e vem fazer o tratamento perispiritual. E, geralmente, o tratamento perispiritual, ele é agendado no penúltimo dia do tratamento do passe isolado. E, muitas vezes, a pessoa não sabe. Então, esse a finalização daquele tratamento, aonde a espiritualidade está trabalhando, né? Muitas vezes até realizando cirurgias espirituais. Esses slides que eu estou trazendo, ele está mostrando o trabalho realizado pelos espíritos benfeitores, os nossos médicos da espiritualidade. Depois eu vou mostrar. Então, os espíritos desencarnados, geralmente eles são trazidos nas reuniões, né? Sejam elas públicas, como esta, onde se faz uma palestra, onde se fala, né? Ou numa reunião mediúnica, onde ele é atendido, né, dentro das salas de desobsessão, né, que são espíritos que estão enfermos e que muitas vezes são trazidos por nós, né, colocados às vezes ao nosso lado pela espiritualidade, ou muitas vezes espíritos que por vontade própria, por simpatia, se aproximam de nós para nós podermos ajudar. E muitas vezes acabam, de alguma forma, nos atrapalhando, fazendo com que nós possamos estar sofrendo as influências pela questão de energia. Então, esses espíritos são trazidos, são esclarecidos e encaminhados pelos nossos benfeitores espirituais. Nós temos aqui esse quadro, que certamente alguém que tem a visão, né, que é evidente, ele deve ter visto, fez um relato, e quem desenha, né, fez os desenhos. Aqui nós temos, dentro de uma palestra pública, o atendimento que cada um recebe quando vai à Casa Espírita.
Então, o nosso palestrante está ali falando e a espiritualidade está tratando dos nossos irmãos. Está fazendo um atendimento fraterno. É o que nós vimos aqui. E esses irmãos estão observando e, ao mesmo tempo, atuando. Aqui, ele fala na questão da enfermagem, que são esses médicos e que estão fazendo o trabalho espiritual. Marcos, que é quem relata esses fatos, ele comenta que durante uma exposição, durante uma palestra, os irmãos espirituais, os médicos espirituais, eles fazem cirurgias. Por isso, da importância de nós mantermos o silêncio. Quando nós chegamos lá na porta, que a gente vem para a casa espírita, nós já estarmos nos preparando para ficarmos receptivos a este atendimento, porque muitas vezes nós achamos que é só no momento em que o médium, em que aquela pessoa, que é um trabalhador da casa, se aproxima de nós e que nós estamos recebendo o atendimento. E não. Nós começamos a receber esse atendimento no momento em que nós estamos saindo de casa e que adentramos a casa espírita, os nossos enfermeiros espirituais já estão nos auxiliando para que nós possamos estar, então, recebendo esse tratamento que é tão importante que os nossos benfeitores, amigos, nos dão. Então, cuidado com o celular. Quando se pede aqui na frente, desliguem o celular ou deixem no silencioso. É por esse motivo, porque quando nós estamos atentos a uma chamada ou alguma mensagem, nós nos dispersamos, nós deixamos de estar vigilantes, atentos à oração, àquilo que é o objetivo maior de nós estarmos aqui. Então, quando nós estamos aqui, certamente nós queremos sair melhor. Então, por isso, esse cuidado é bem necessário. Então, tudo depende, para que esse tratamento aconteça com eficácia, depende da nossa vontade e da nossa disciplina mental, dos assistidos, favorecendo a ação desses benfeitores espirituais. O seu aproveitamento dependerá naturalmente do interesse de cada indivíduo. Porque muitas vezes, quando nós estamos com muitas dificuldades, fica difícil para nós nos mantermos atentos. Muitas vezes nós estamos até revoltados. Muitos, às vezes, chegam para uma busca de um tratamento espiritual, mas ele não quer. Por quê? Porque ele está sofrendo uma influência negativa, e aí ele não sabe bem o que fazer com aquelas sensações, com aqueles pensamentos que chegam até ele, com aquelas situações que acontecem muitas vezes no momento em que nós vamos sair de casa, com um familiar nosso, até mesmo com o nosso próprio ambiente doméstico. Então, nós não compreendemos e muitas vezes nós ficamos contrariados, porque achamos que nós temos que receber o benefício logo que chegamos, e não é assim. Tudo depende da nossa necessidade. O sofrimento, a dor, ela é educativa, ela nos ajuda neste crescimento espiritual que todos nós temos. Ainda aqui, a vontade e a disciplina mental são uma base de todo o fenômeno que observamos. Então, a atividade do passe. Na maioria das vezes, a pessoa chega para o passe, como nós temos os nossos irmãos que vêm ouvir a palestra e recebem o passe, eles não estão em tratamento espiritual, a não ser quem está no passe isolado. Então, esses nossos irmãos também são colaboradores na doação de fluidos. Porque estão bem. Muitos de nós vêm porque simpatiza, porque gosta, mas ele está bem. Então, é um contribuinte para a espiritualidade
nesses recursos que são tirados da natureza, o fluido animal que é tirado de nós, espíritos encarnados. Então, essa aplicação do passe. Nós vimos duas figuras aqui, uma que repele e a outra que absorve. Né? E aí nós pensamos assim, por que um repele? Vários motivos tem para que ele possa estar repelindo. Né? Ou ele não está bem, e aquela energia ainda, ele não consegue captar totalmente, ou ele está em desacordo. Muitas vezes nós não sabemos que precisamos também estar com o nosso coração aberto para receber. Então, é bem importante, e isso aí vai acontecendo, mesmo às vezes contrariado, a espiritualidade vai trabalhando, e a pessoa acaba, no fim, cedendo, porque é um gesto de amor, é um gesto de carinho, além, vamos dizer assim, de energias benéficas que são manipuladas, né, pelos nossos benfeitores espirituais, que trabalham juntamente com os médiuns. Esse setor, ele atua nas atividades dessa manipulação dos fluidos, né? Porque não é só chegar e impor as mãos. Né? Há todo um trabalho feito pela espiritualidade com essas substâncias que muitas vezes são buscados na natureza, também medicamentos, que é colocado nas águas, é colocado nas energias que vai ser ministrada para nós, vai ser distribuída em forma de medicação quando estamos enfermos. Então, esta manipulação, ela ajuda na reconstrução, na restauração dessas células enfermas, dos órgãos enfermos, tornando-os sãos. Os fluidos vitais, dos médiuns passistas são associados aos fluidos espirituais, já falei, né? Então, quem é o beneficiário, ele acaba se beneficiando da parte emocional, ela acaba recebendo também o equilíbrio espiritual, e também físico, orgânico. A água. Muitas vezes as pessoas deixam a garrafinha de água. Eu sempre digo assim, quando nós entramos na casa espírita, nós trazemos água. Quando nós saímos, nós levamos remédio. Mas nós temos que crer nisso. É a mesma coisa eu ir no médico, não acreditar naquele remédio que ele me deu, e não fazer uso. Então, a água fluidificada, ela é fluidificada naquele momento pela espiritualidade, quando nós estamos aqui, conforme a nossa necessidade. A nossa necessidade de hoje pode não ser a de amanhã. Pode não ser a de 2, 3 dias, quando a pessoa volta para pegar a sua aguinha. Então, é importante a gente ter esse cuidado de trazer a água e levar a água fluidificada depois para ser tomada como remédio. Então, o dirigente dessa equipe informa, relata que todos os copinhos recebem esses eflúvios balsâmicos, revigorantes, que atuam como tônico reconstituinte. Cabe destacar também que esta água, ela é um excelente condutor, e que não importa se o frasco, a garrafa, o recipiente é escuro, se está fechado, se está aberto, as energias vão fazer a penetração, vai igual, não importa como ela está, o recipiente, porque às vezes a gente se preocupa, deixei a garrafinha fechada, a garrafa é escura, tem que ser branco. Não, nós temos um tabu achando que o branco é pureza, nem sempre branco é tão puro assim. Então, para concluir o nosso trabalho, o Centro Espírita, o que é? É uma escola espiritual e moral, porque ela trata de todo esse contexto que nós precisamos para, a cada dia, nós
termos novas informações, amadurecermos esses conhecimentos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. É difícil? É, mas nós conseguimos, né? É um posto de atendimento fraterno que esclarece, e dá apoio, consola, né? É um espaço de convivência onde crianças, jovens, adultos e idosos se encontram. Nós temos grupos de idosos, nós temos grupos de crianças. Então, em todos os momentos em que nós nos reunimos, seja nos grupos de estudo, seja nos grupos de apoio, nós estamos fazendo com que essa convivência vá se estreitando e nós vá aproveitando as oportunidades de estarmos com aqueles que precisamos, né? A vivência do Evangelho. Então, ele é um ambiente de trabalho para que nós possamos fazer essa prática do Evangelho, que é tão difícil, né? O Evangelho nós lemos todos os dias, a gente estuda o Evangelho, e quando a gente vê, nós não estamos sendo aquela pessoa tão caridosa, tão bondosa, tão amando e respeitando a individualidade dos nossos irmãos. Então, muitas vezes, nós invadimos a privacidade, nós queremos dizer ao outro o que ele tem que fazer, que ele tem que mudar, né? Isso é uma questão de cada um tem o seu tempo, tem o seu momento de amadurecer e de crescer. É um local de paz, onde deve reinar a união, onde nós devemos amar uns aos outros. E é uma escola, eu sempre digo, a Casa Espírita é uma família, onde nós temos as dificuldades, mas somos amigos, companheiros, é uma família onde a gente tem as suas dificuldades, mas se gosta, se ama. E é uma unidade fundamental do movimento espírita. Por quê? Porque além, vamos dizer assim, da casa que nós temos, nós nos reunimos com irmãos de outras localidades, de outras cidades, porque o movimento espírita ele proporciona encontros, municipais, estaduais e até mesmo fora, vamos dizer assim, do Brasil. Então, é bem importante nós sabermos que nós estamos aqui para aprender e para crescer espiritualmente e moralmente. Eu agradeço a todos pela paciência e que Deus abençoe a cada um. Que assim seja.